E aí, pessoal, beleza? Vamos dar sequência com nossas aulas. Estudamos na aula anterior embriologia, vimos aquela sequência de reprodução, depois desenvolvimento embrionário. Finalizei a aula anterior com o desenvolvimento embrionário humano, implantação do embrião no endométrio com anidação, formação do córion e sequencialmente da placenta como resultante das divisões sucessivas que aconteciam nas células do trofoblasto, a formação do sincício trofoblasto, do citotrofoblasto, e hoje a gente vai fazer aqui um link entre embriologia e histologia, que é o nosso próximo conteúdo do material, que é o nosso próximo conteúdo do caderno. Gente, antes de darmos sequência com isso, eu queria abrir um ponto, certo, com relação à formação de gêmeos. Eu recebi essa semana muitas mensagens de alunos pedindo para fazer a diferenciação com relação a tipos de gêmeos, tá? Então vamos pegar primeiro ponto, partindo desse princípio. Os gêmeos eles podem ser de tipos como, por exemplo, fraternos ou dizigóticos. O que é isso? Vamos pontuando isso aqui. Vê bem, vamos partir desse ponto aqui. Gêmeos dizigóticos. O nome já está dizendo, preste bem atenção para isso. Dizigóticos. 2 zigotos. O que é que acontece? Em condições naturais, normais, a mulher, ela, ao ovular, vai liberar um ovócito 2. Esse ovócito 2, se ele for fecundado por um espermatozoide, formará um zigoto, que dará origem a um indivíduo, que é o que sempre acontece, ou melhor, o que acontece na maioria dos casos. Digamos que a mulher, ao ovular, ela liberou 2 gametas, 2 ovócitos. São 2 células que apresentam patrimônios genéticos diferentes, tá? São células que vão se formar, que vão ser liberadas, e caso essas células sejam fecundadas por 2 espermatozoides diferentes, então a mulher liberou 2 ovócitos, 2 espermatozoides diferentes fecundaram esses 2 ovócitos, eu teria aí a formação de 2 zigotos. Ou seja, são gêmeos dizigóticos, que eles irão implantar no útero, irão nidar, e cada um vai desenvolver suas estruturas, seus anetos embrionários, ocorrerá aí a formação de gêmeos dizigóticos ou fraternos. O que caracteriza aí a formação dos gêmeos monozigóticos? Gente, gêmeos monozigóticos, tá? São os gêmeos caracterizados como gêmeos idênticos. O que é que vai acontecer aqui? Preste bem atenção para isso. Mono, zigótico, zigoto. Vamos lembrar, quando ocorre a fecundação, eu tenho a formação do óvulo. Ocorreu a fecundação, forma-se o óvulo. Isso ocorre lá na tuba uterina. Vamos fazer uma relaçãozinha aqui? Relembrando as estruturas, vê bem. Ovário, tuba uterina, fazendo uma análise do epitélio da tuba uterina, nós temos aí um epitélio simples, cúbico, ciliado. O assunto-chave da nossa aula de hoje é a histologia, mas eu vou fazer um link, como eu sempre faço nas aulas, com o assunto anterior, tá? Então, acompanhando aqui. Ocorreu a ovulação, que é a saída do gameta feminino do ovário e a sua chegada até a tuba uterina. Isso ocorre por ação do hormônio LH, estou sendo bem pontual. Ocorrendo a fecundação, a gente tem a formação do zigoto. Então, vê bem, quando o zigoto se forma, o que pode acontecer com esse zigoto? Esse zigoto ele vai dar sequência às sucessivas divisões mitóticas, ou seja, o processo de clivagem, e a gente vai ter aquela sequência de fases. Aí temos o zigoto, blastômeros, mórula, para um pouquinho na mórula.
acompanha aqui, ó. Vai passando por aqui, zigoto, blastômero, mórula. Se a mórula se dividir em duas, eu terei aí 2 embriões em formação, que compartilham o mesmo material genético, são oriundos do mesmo zigoto, beleza? Então, esses embriões em desenvolvimento, né, vão formar aí o embrião, passar pela fase de feto, eles irão nidar. E cada um vai nidar num ponto. Então, o que é que acontece nessa condição? Como eles tiveram uma divisão precoce, ainda na fase de mórula, eles vão formar 2 blastocistos distintos, e esses blastocistos vão implantar no endométrio. Ocorrerá aí o desenvolvimento embrionário, tá? Eles vão se desenvolver, e cada um vai desenvolver, vai formar suas estruturas. Então, eles não compartilharão placenta, córion, âmnio, cordão umbilical, tudo vai ser independente. Por quê? Porque eles tiveram uma divisão de maneira precoce. O que pode acontecer ainda? Digamos que, mais uma vez, ocorreu a formação do zigoto. Esse zigoto começou blastômero, mórula, blastocisto, que é a fase de blástula, e no blastocisto, ele está chegando, lembrando da aula anterior, o blastocisto está chegando no endométrio, então esse blastocisto ele pode dividir. E quando ele divide, próximo ao momento de nidação, eles irão compartilhar algumas estruturas relacionadas a anexos embrionários. Porém, esse embrião, cada um desses embriões, mais uma vez, ó, são gêmeos, pois eles vêm do mesmo material genético, cada um desses embriões, eles irão desenvolver o seu âmnio, que é aquele anexo que envolve o embrião, e o seu cordão umbilical. Então, âmnio e cordão umbilical serão independentes. O que é que eles vão compartilhar? Eles vão compartilhar a placenta, vão compartilhar o córion, ok? Então, vamos lá. Dando sequência, o que é que poderia acontecer ainda? Ele poderia passar, ó, mais uma vez, uma terceira condição. O que é que poderia acontecer? Ovulação, fecundação com a formação do zigoto, aí na sequência, blastômeros, mórula, blástula, blastocisto, implantou, e com a implantação, o blastocisto vai desenvolvendo e ele forma um discozinho embrionário. Esse disco embrionário está lá em cima, ali ó, onde eu tenho um embrioblasto, ele vai se dividir de maneira mais tardia. E se ele divide de maneira tardia, o que é que acontece? O embrião vai compartilhar todos os anexos, com exceção apenas dos cordões umbilicais, que serão independentes. Então, gente, observe que a formação de gêmeos monozigóticos, muita gente acha que mais de um espermatozoide fecundou um ovócito. Isso não acontece. Um espermatozoide fecunda um ovócito e esse ovócito ele daria origem a apenas um embrião. Porém, em diferentes estágios, ele pode sofrer a divisão formando 2 embriões. Isso pode acontecer na mórula, isso pode acontecer na blástula, que é o blastocisto, e pode acontecer já na implantação, quando eu tenho a divisão do disco embrionário. Ok? Então eu espero que tenha ficado claro esse conceito com relação a gêmeos, tá? Que foi uma pergunta muito frequente essa semana. O pessoal mandou muitas dúvidas para mim, lá pelo WhatsApp, pelo Instagram, com relação a gêmeos. Então fica claro aí a ideia, beleza? Vamos dar sequência, eu vou continuar agora. A gente vai relembrar um pouquinho do desenvolvimento embrionário, especificamente lá na histogênese e em sequência organogênese, porque a aula de hoje é uma aula de histologia, então a gente vai fazer esse link. Quando os tecidos embrionários começam a aparecer, como esses tecidos começam a se diferenciar para dar origem aos tecidos definitivos ou permanentes, que nós vamos trabalhar em histologia, que são os tecidos epiteliais, conjuntivos, musculares e nervoso. Ok? Vamos dar continuidade. Vejam bem. A gente vai voltar um pouquinho, como eu disse, lá para a parte de organogênese, certo? Histogênese seguindo o link com a organogênese.
para a gente ter ideia o que cada tecido embrionário formará quando ele passar pelo processo de diferenciação. Então eu vou fazer aquele esqueminha lá da aula de embriologia. Lembrando que o folheto mais externo que envolve o embrião é a ectoderme. Ectoderme envolvendo o embrião externamente. Tá? Internamente nós temos a endoderme. Lembra que a endoderme ela fará o envolvimento do tubo digestório, com exceção do epitélio de boca e ânus, que esses são oriundos da ectoderme. A ectoderme fará o revestimento externo do indivíduo, tá? Ela vai se modificar, formando, por exemplo, a epiderme, que é a camada superficial da pele, revestimento de boca e ânus. Para a endoderme, a gente vai ter o revestimento do trato digestório, com exceção do boca e ânus. Repetindo isso é importantíssimo. Então vejam. Esse esqueminha nós tínhamos feito lá atrás, né, só para retomar o raciocínio. Vamos identificar as estruturas: ectoderme, em vermelho mesoderme, lembrando que da mesoderme a gente tem a formação da notocorda. A notocorda será substituída pela coluna vertebral. Eu vejo muito dizer a notocorda ela será transformada em coluna vertebral. Isso está errado, cuidado. A notocorda ela induz a formação do tubo neural. Lembrando que fatores químicos da notocorda entram em contato com a ectoderme em tudo que a gente viu lá na aula anterior, né? Formação da placa neural, subneural, tubo neural, agora em formação, tá? Concluída aí a formação do tubo neural. Lembrando que o tubo neural formará o sistema nervoso central. Aí vejam, nós temos aqui mesoderme em vermelho, notocorda, tubo neural, endoderme envolvendo aí o arquênteron, que é o intestino primitivo. Gente, a nossa ideia hoje aqui é fazer essa relação entre o desenvolvimento embrionário e a formação dos tecidos definitivos. Então, para isso, vamos traçar aquele paralelo que nós fizemos na aula anterior. Folhetos embrionários, nós temos ectoderme, mesoderme e endoderme. Tecidos definitivos, tecidos epiteliais, conjuntivos, musculares e nervoso. O tecido epitelial, relembrando, ele tem origem a partir dos 3 folhetos embrionários. Tecido conjuntivo e muscular se originam da mesoderme. E o tecido nervoso vem da ectoderme, com a formação aí do tubo neural. Vejam bem. Eu vou pegar aqui um ponto para a gente detalhar um pouquinho mais com relação à mesoderme. Por que com relação à mesoderme? A mesoderme ela estará relacionada a boa parte da formação de tecidos. Muitos tecidos virão da mesoderme. Vamos pegar esse ponto aí. Eu sei que epitelial vem dos 3, incluindo a mesoderme. Então, mesoderme origina uma parte do tecido epitelial, como, por exemplo, o endotélio de vasos sanguíneos. Tecido conjuntivo e muscular vem da mesoderme. E o nervoso vem da ectoderme. Então, percebe que a mesoderme ela tem uma parcela significativa na formação dos tecidos corporais. Mais uma vez, é o foco da nossa aula de hoje. Então vejam bem, a mesoderme ela vai ser dividida em regiões. 3 regiões dividem a mesoderme. Epímero, epi, em cima, vejam a mesoderme, essa região aqui em cima é o epímero,
Mero significa parte, epi de cima, parte de cima é o epímero. Mesômero é a parte, parte, mero, meso, meio, é a parte do meio. E o hipômero é a parte de baixo. Então nós temos epímero, epi, em cima, mesomero, mesômero, a parte do meio, e hipômero, que é a parte de baixo. Então presta bem atenção para isso. Vê bem, a mesoderme, além de formar parte do tecido epitelial, tecido muscular, ela vai formar muitos tecidos, tá, que caracterizam aí a diversidade de tecidos conjuntivos. Então vê bem, o epímero, que é essa porção de cima da mesoderme, ela vai se dividir em 3 regiões, chamadas somitos. O epímero, que é a parte de cima, vai se dividir em somitos. Os somitos a gente vai dividir em 3. São eles, Os somitos são 3. Dermátomo, esclerótomo e miótomo. Vamos fazer uma análise da palavra? Derma. Derma está relacionado a derme. Derme é uma porção da pele formada, constituída por tecido conjuntivo. Tomo vem de corte. É o pedacinho que vai formar a derme. Esclero. Esclero está relacionado a partes duras. A princípio, o esclerótomo formará os condroblastos, que são células do tecido cartilaginoso. E lembrando que o tecido cartilaginoso, a gente vai trabalhar isso mais adiante, ele passa por um processo de modificação. E a partir da cartilagem, a gente vai ter, substituição da cartilagem num processo de ossificação para formar o tecido ósseo. Osso é duro. Esclero significa duro. Então, derma forma derme, esclero, partes duras, forma a cartilagem, que mais adiante será substituída por tecido ósseo, nos processos de ossificação, que tem os tipos endocondral, né? Depois a gente vai falar sobre isso quando entrarmos em tecido conjuntivo. E miótomo, mio é músculo. Lembra bem, presta bem atenção para isso. O miótomo formará o tecido muscular estriado esquelético. Ou seja, todos esses movimentos que eu estou fazendo aqui, eles estão relacionados ao tecido muscular estriado esquelético, que estão ligados ao esqueleto e apresentam contração rápida e voluntária. Para a gente fazer um link aí com o tecido, a sua funcionalidade. Então, gente, recapitulando, eu tenho aí a mesoderme é dividida em 3 partes, epímero, mesômero e hipômero. Epímero é a parte de cima, que se divide em somitos. Quem são eles? Dermátomo, forma a derme, esclerótomo, formará partes duras, condroblastos são células cartilaginosas que mais adiante serão substituídas por tecido ósseo. Lembra que a criança, quando ela nasce, ela tem muito do esqueleto cartilaginoso. E esse esqueleto ele vai sendo gradativamente, com o crescimento, com o desenvolvimento, sendo substituído por tecido ósseo. E o miótomo, lembra disso, miótomo, músculo. Mas que músculo especificamente? Músculo estriado esquelético. Ok? Mesômero. O mesômero, gente, vai estar relacionado à formação do sistema urogenital. Sistema urogenital, com exceção, preste bem atenção para isso, das células germinativas. Essas células vão se formar lá no comecinho do desenvolvimento embrionário ainda, as células germinativas. Então, aqui eu teria a formação do sistema urogenital. Com exceção das células germinativas. E o hipômero? Aí o hipômero, gente, eu gosto de fazer o seguinte, presta bem atenção, vamos visualizar aqui.
O hipômero é essa região onde eu tenho aí, no interior do hipômero, uma cavidade. Essa cavidade é o celoma. O celoma é uma cavidade que aparece no desenvolvimento embrionário. Lá, se pegarmos a evolução dos grupos animais, ela vai aparecer com moluscos. E quando o celoma aparece, aí tem um ponto curioso, começam a aparecer órgãos relacionados ao sistema circulatório, ao sistema cardiovascular. A gente observa, por exemplo, o coração, para pulsar, ele precisa de uma cavidade. Essa cavidade pericárdica que aparece nos moluscos, ela é resultante do celoma. Então, na escala evolutiva, os primeiros animais a terem sistema cardiovascular são moluscos. E aí, coincidentemente, acompanha o aparecimento do celoma. São os animais primeiros, animais celomados, no desenvolvimento na escala evolutiva, aí relacionando os principais grupos animais. Aí vamos voltar aqui. Eu gosto muito de fazer essas relações, é interessante que você faça essas aplicações, tá? Então vejam bem, nós temos aqui o hipômero, que é a parte de baixo da mesoderme, onde nós teremos essa cavidade que é o celoma, e o celoma, no nosso caso, ele se modificará formando 3 cavidades corporais. Quais são as 3 cavidades corporais resultantes aí do celoma? Oriundos do hipômero, sempre relacionando ao hipômero. Nós temos aí o PPP. Quem é o PPP? O PPP aqui serão as estruturas peritônio, pericárdio e pleura. Peritônio. O que é que o peritônio vai envolver? O peritônio vai envolver os órgãos viscerais abdominais. Você vai lembrar assim. Essas cavidades estarão aqui, ó, entre a região torácica e a região abdominal. Peritônio está no abdômen, envolvendo órgãos viscerais, as vísceras intestinais. Pericárdio. Pericárdio envolve o coração. E pleuras envolvem os pulmões. Coração, pericárdio, pleuras, pulmões e peritônio, órgãos viscerais abdominais. As vísceras abdominais. Então, gente, além do hipômero, aí presta atenção para essa informação um pouquinho mais detalhada, um pouquinho mais específica. Além do hipômero formar peritônio, pericárdio e pleura, a partir do celoma, nós vamos observar que músculo liso, músculo cardíaco são oriundos do hipômero. Então, os músculos que constituem o coração miocárdio vêm do hipômero. E a musculatura lisa, que é aquela musculatura que tem controle involuntário, que é lento. Esses músculos lentos e involuntários são oriundos do hipômero. E aí, gente, só um detalhezinho para fecharmos isso aqui. Olha só. O hipômero, ele tem essa região aqui, próxima a o intestino primitivo, ao arquênteron. Essa região aqui, ó, esse pedacinho aqui, é chamado de esplancnopleura. Eu vou anotar isso aqui, tá? Esplancnopleura. E esse pedacinho aqui é chamado de somatopleura. Olha a relação. Pleuras, para você fazer essa associação. Vamos ver? E fazendo-se uma relação com o desenvolvimento embrionário, vê bem, presta bem atenção para isso, fica de olho nesse ponto aqui. Esplancnopleura, somatopleura. Lá na aula anterior, quando eu falei sobre os anexos embrionários, por exemplo, quais eram os anexos que estavam ligados ao intestino primitivo? Nós tínhamos aí a vesícula vitelina e o alantoide. Se estavam ligados ao intestino, elas tinham origem endodérmica, a partir da endoderme. Só que quem é que está juntinho aqui da endoderme? É a esplancnopleura. Então, gente, vesícula vitelina e alantoide tem origem na endoderme e na mesoderme, especificamente na esplancnopleura. Os anexos mais externos, âmnio e córion, que é o mais externo ainda, são mais externos, vêm da ectoderme. Quem está juntinho da ectoderme? Somatopleura. Região da mesoderme chamada somatopleura. Então faz essa relação, esse ponto é um ponto bem específico, certo? Mas é interessante que você faça essas associações. Então, gente,
nós temos aqui uma síntese das principais regiões da mesoderme que estarão relacionadas à formação de diversas estruturas, diversos tecidos. E aí nós daremos sequência com o foco da nossa aula hoje, que é histologia. Vamos continuar com a histologia, considerando os tipos de tecidos e suas origens, fazendo aqui essa relação. Beleza? Vamos dar continuidade. E aí, gente, aí continuando, dando continuidade, passaremos agora para a histologia animal, o nosso foco. Antes de entrarmos efetivamente na histologia animal, para fazermos uma relação de forma mais ampla, quando nós usamos aquela classificação tradicional dos seres vivos em 5 reinos, Monera, Protista, Fungi, Plante e Animal, o que é que a gente observa? No reino Monera, nós temos essencialmente organismos unicelulares. Organismos onde toda a sua vida se condensa em apenas uma célula. Todas as funções vitais estão ali, encerradas naquela célula. Quando nós chegamos no reino protista, nesse caso do Monera, temos as bactérias com essa característica. Quando entramos no reino protista, nós temos protozoários e algas. Protozoários são organismos unicelulares. Algas podem ser uni- ou pluricelulares. A gente já começa a perceber uma modificação evolutiva, a pluricelularidade que acontece nas algas. Quando passamos para o reino fungi, observamos a mesma ideia. Fungos unicelulares e fungos pluricelulares. Porém, fungos ainda não formam tecidos. Algas não formam tecidos, fungos não formam tecidos. Livros mais antigos falavam que o fungo tinha um pseudotecido chamado pletênquima. Não é muito usual hoje o termo. Quando entramos aí nos reinos Animalia, ou Metazoa, e no reino Plante, aí nós temos a formação de tecidos. Então esses dois reinos, planta e animal, eles terão um desenvolvimento embrionário, como eu citei numa aula anterior, e aí formarão seus tecidos, como acabamos de ver também aqui com relação ao desenvolvimento embrionário animal. E a nossa aula de hoje, ela continua com histologia animal. E aí aquilo que nós havíamos falado, os tecidos definitivos no animal são oriundos do desenvolvimento da modificação dos tecidos embrionários. No embrião nós temos ectoderme, mesoderme e endoderme. Nos tecidos definitivos nós temos epiteliais, conjuntivos, musculares e nervoso. A aula de hoje ela dará ênfase à ideia do tecido, dos tecidos epiteliais. Então, gente, para seguirmos o nosso raciocínio, tecidos epiteliais. O tecido epitelial, de uma maneira geral, ele tem a origem a partir dos 3 folhetos embrionários. A gente vai ter como exemplos a epiderme. A epiderme é um tecido epitelial constituinte da pele, que ele tem a origem a partir da ectoderme embrionária. Nós temos o endotélio, que é o revestimento dos vasos sanguíneos, um tecido epitelial de origem mesodérmica. Então a gente está citando exemplos aí, ó. E nós temos o trato digestório, mais uma vez, com exceção de boca e ânus, um tecido epitelial de origem endodérmica. Então, com isso, com essa diversidade de tecidos, a gente percebe que os tecidos epiteliais podem se originar dos 3 folhetos embrionários, cada um, naturalmente, com a sua origem distinta. Aí, dando continuidade com isso, vamos pontuar esses aspectos aqui. Gente, os tecidos eles surgiram, vamos fazer uma análise para entrarmos aqui efetivamente nas características específicas do tecido epitelial. Como eu tinha feito aquela relação evolutiva, os tecidos eles surgiram dividindo tarefas dentro do organismo. Então isso foi bom porque quando as tarefas são divididas para tecidos diversos, isso resulta em uma redução no consumo energético por parte da célula. Imaginem que uma célula, o organismo unicelular, aquela célula tem que desempenhar todas as atividades vitais. Então são células com alta complexidade. Uma ameba, por exemplo, ela tem que desenvolver todas as atividades para a sua sobrevivência. Reprodução, busca de alimento, enfim.
Quando os tecidos eles começam a se diferenciar, o aparecimento dos tecidos e a diferenciação, que a gente observa, por exemplo, na multicelularidade dos animais e das plantas, essa multicelularidade faz com que apareçam tecidos e os tecidos dividam funções. E é natural que com essa divisão de função, o gasto energético ele seja menor. Então foi extremamente interessante do ponto de vista evolutivo o aparecimento dos tecidos. E aí vamos fazer uma relação, quando a gente foca no reino animal, os principais filos do reino animal, porífero. Porífero não tinha tecido. Por que porífero não tinha tecido? Porque o porífero estacionava na fase de blástula no seu desenvolvimento embrionário. Quinidários. Quinidários são os primeiros animais a formarem tecidos. Quantos? 2 são animais diblásticos. Platelmintos passam a formar 3 tecidos embrionários. São animais triblásticos. E aí, como a gente evidenciou há pouco, esses tecidos embrionários vão se diferenciar nos definitivos. E aí nós começamos aí com tecido epitelial. Vamos lá? A origem, acabamos de mencionar. Ele tem origem nos 3 folhetos embrionários. Características gerais. Gente, nós podemos ter basicamente 2 tipos de tecidos epiteliais. Tecidos com função de revestimento e tecidos com função glandular. Porém, para que ele apresente essas funções, algumas características serão essenciais. Por exemplo, imagina você que um tecido ele tem a função de revestimento. Se um tecido ele tem função de revestimento, as células devem estar fortemente unidas. É o que nós chamamos de células justapostas. Então dá uma olhada. Nós temos aí a justaposição, a forte união estabelecida entre as células. E o que é que levará essa forte união às células que formam o tecido epitelial? Algumas especializações de membrana, que eu vou colocar isso aqui para vocês. A gente vai visualizar as principais especializações de membrana que fazem com que haja um forte contato entre as células. Gente, imagina que eu tenho aqui 2 células ligadas. Aqui do lado, ó, lado a lado, eu tenho as especializações como, por exemplo, zônula de oclusão, zônula de adesão, interdigitação, desmossomos, junções gap, que vão aumentar essa relação, essa união entre as células. E na superfície da célula, que a gente chama de borda livre, nós teremos algumas especializações também, como, por exemplo, microvilosidades, invaginações de base, cílios, que são bem comuns, tá? Então, vamos dar continuidade. O tecido epitelial, como eu disse, como ele tem a função de revestimento, as células têm que estar fortemente unidas, caracterizando células justapostas, resultantes dessa interação estabelecida entre essas especializações de membrana. Consequências da justaposição das células. Se as células estão fortemente unidas, você vai perceber que quase não há substância intercelular. Pouca ou nenhuma substância intercelular. Pouca substância intercelular. Outra consequência, vejam que são consequências, as células são justapostas, então pouca ou nenhuma substância intercelular, tecido avascular. O tecido ele será avascular, porque se as células estão fortemente unidas, se eu não tenho quase substância aqui entre as células, então um vaso seria incapaz de passar nesse espaço. Isso caracterizará de maneira geral o tecido epitelial. Então, tecido epitelial, células justapostas, pouca ou nenhuma substância intercelular, tecido avascular. Vejam bem, dentro dessa perspectiva ainda, eu sei que, como eu mencionei, eu disse que o tecido ele pode ter a ideia de revestimento ou a ideia de glândulas, função glandular. Porém, gente, vamos além dessas funções glandular e de revestimento, vamos aqui.
Além da função glandular e de revestimento, a gente vai perceber o seguinte. Outras funções podem ser observadas no tecido epitelial dependendo da sua posição, da sua colocação, onde esse tecido aparece. Por exemplo, o tecido epitelial ele pode apresentar a função de absorção. Por exemplo, as microvilosidades intestinais. As células da microvilosidade, as células estão bem unidas, justapostas. Mas aqui em cima, na borda livre, eu tenho as microvilosidades que fazem o revestimento da luz intestinal, que estarão relacionadas ao aumento da absorção. Então temos aí uma função de absorção. Na nossa pele nós temos a epiderme, que é um tecido epitelial. Na epiderme nós temos os discos de Merkel, que dão a ideia de sensibilidade associada a receptores dérmicos. Mas nós temos aí também a função de sensibilidade. Proteção. A gente vai observar que alguns epitélios, devido à sua configuração, eles terão a função de proteger o organismo, assim como a pele. Especificamente a epiderme. A pele é um órgão, onde a epiderme é um tecido formador desse órgão, constituído por um tecido epitelial com a função de proteção. Então, gente, diante disso nós observamos que na caracterização o tecido epitelial tem células justapostas, pouco ou nenhuma substância intercelular, e é um tecido avascular, que tem como funções formação de glândulas, revestimento, coloquei aqui em destaque, absorção, sensibilidade e proteção. Funções aí atribuídas a esse tecido. Aí vejam bem, dando continuidade com esse raciocínio, a gente vai fazer uma caracterização, ou melhor, uma classificação dos tipos de tecidos epiteliais. E eu quero que a gente faça essa classificação. Eu tinha muita aversão, enquanto estudante secundarista, com relação a estudar tecidos. Porque eu acreditava que estudar tecidos era uma coisa totalmente decoreba, aquela memorização que você tinha que pegar tabelas e decorar. Eu comecei a perceber, fazendo uma relação anátomo-funcional, que você pode compreender os tecidos de uma maneira lógica. Vamos perceber isso aqui, dá uma olhada. Se você observar, o tecido epitelial, pegando a ideia de revestimento, a gente vai perceber o seguinte: esse revestimento ele tanto pode estar associado à absorção, como sensibilidade, como proteção. E fazendo uma análise por meio dessa perspectiva, a gente percebe o seguinte. Vamos fazer uma análise bem prática comigo. Se um tecido ele está relacionado a proteger, aquele determinado tecido epitelial ele tem a função de proteção. Para proteger, por exemplo, a pele, é interessante que eu tenha várias camadas formando a epiderme. Então, se eu tenho várias camadas de células, eu tenho um tipo de tecido epitelial que eu chamo de estratificado. É um tecido estratificado. Se eu tenho apenas uma camada celular, eu vou ter um tecido simples. Então, eu posso ter um tecido com várias camadas, que é um tecido estratificado, e apenas uma camada, que nós vamos chamar aqui de tecido simples. Vê só. Classificando o tecido, então o tecido epitelial, na sua classificação, vamos lá? Quando o tecido apresenta apenas apenas uma camada de células, se ele tem apenas uma camada celular, ele é um tecido simples. Tecido aqui simples.
Se ele tem várias camadas, ele é um tecido que tem estratos, é um tecido estratificado. Então vamos fazer uma aplicação disso? Ó, não quero que você decore, eu quero que você entenda. Gente, eu vou citar alguns exemplos aqui para a gente fazer uma análise. Por exemplo, a pele. A pele, você diria que é um tecido simples ou estratificado? Usa um raciocínio lógico. A pele protege, então tem que ter várias camadas, é um tecido simples. A boca. O epitélio que envolve a boca. A boca é um tecido epitelial do tipo, ó, na pele eu tenho, voltando, ó, simples ou estratificado? Estratificado, a pele é estratificada, preste bem atenção para isso. A pele tem várias camadas, é estratificado. Na boca, a boca é uma área que está relacionada à agressão, preste bem atenção para isso. Na boca tem uma certa agressividade. Você ingere um alimento que ele apresenta variação de temperatura, acidez. Então esse alimento em contato com o epitélio da boca, ele se mostra agressivo. Então você tem que ter várias camadas, caracterizando aí na boca um tecido estratificado. Imagina que esse alimento ele vai sair da boca, passa pela faringe. Boca, faringe, esôfago. Ao passar pelo trato digestório, boca, faringe, esôfago, esse alimento ele continua aí sendo agressivo a esse epitélio. Então, boca, faringe e esôfago, seguindo o trato digestório, é um epitélio estratificado, tem várias camadas. Aí você vai passar boca, faringe, esôfago, estômago. Aí o aluno olha no estômago, professor, o estômago deve ter um epitélio estratificado, porque tem ácido, o ácido clorídrico. Aí nós temos uma pequena diferença. O que é que acontece no estômago? O estômago ele não terá um epitélio estratificado, ele terá um epitélio com células altas, é um epitélio prismático ou colunar. E aí, professor, mas ele é um epitélio simples? É um epitélio simples. Isso não seria danoso para o organismo a atividade do ácido, mas nós temos uma camada de mucina. Essa mucina vai proteger esse epitélio. Mas por que o epitélio é simples e não estratificado no estômago? O epitélio no estômago ele será simples porque mesmo pequena, mas haverá absorção gástrica. A gente já muda a forma de visualizar. Quando é proteção, exclusivamente, nós temos um epitélio estratificado. Quando o epitélio se destina à absorção, ele não pode ter estratos, porque isso dificultaria a absorção. Então, no estômago é um epitélio simples, porém aparece a mucina, que vai fazer o recobrimento, e eu tenho aí a função de absorção. Vamos continuar com essa análise do trato digestório? Seguindo pelo intestino. O intestino, funções do intestino, produção de hormônio, digestão. Então, quando ocorre a digestão continua, né, por esse trato digestório que a gente está mencionando aqui a sequência. A digestão continua no intestino. E no intestino, o alimento, após a digestão, ele vai sendo gradativamente absorvido. Se o intestino absorve, o epitélio tem que ser simples. Então, o intestino tem um epitélio simples. Vamos agora passar para outra estrutura. Nós temos, por exemplo, os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, pensa você comigo, seria um epitélio simples ou estratificado? O que é que vai acontecer nos alvéolos? Os alvéolos, vou fazer aqui um esboço. Os alvéolos são sacos, tá, onde ocorrem as trocas gasosas. Os alvéolos são estruturas altamente vascularizadas, tem muitos capilares. Então você vai encontrar no alvéolo e vai encontrar nos capilares tecidos simples. Para quê? Para facilitar a difusão de gases, para que o transporte gasoso ocorra de maneira mais fácil. Então vê, se é proteção, o tecido é estratificado. Então faz uma análise anatômica, anátomo-funcional. Se é proteção, ele é estratificado. Se é absorção, ele é simples. Se são trocas, ele tem que ser simples. Então vamos fazer uma recapitulada? Pele, estratificado. Boca, estratificado. Faringe, esôfago, estratificados. Estômago, intestino, tem absorção, simples. Alvéolos pulmonares, capilares, simples, porque tem trocas. Vagina. A vagina ela é revestida por um tecido epitelial estratificado. Imagina uma criança nascendo num parto normal, isso é altamente agressivo. Então ali você tem um epitélio estratificado. Túbulos renais. O que é que acontece nos túbulos renais? Lá no néfron.
reabsorção. Se tem reabsorção, é um tecido simples. Então, gente, a bexiga, por exemplo, a bexiga é um órgão que está sujeito a uma certa pressão, dependendo do grau de complacência do órgão. Então, você vai encontrar um tecido estratificado. Perceberam o raciocínio? É uma coisa lógica, então você vai ter que perceber isso aí de maneira lógica. E aí eu quero fazer uma observação dentro da modalidade. Que tecido é esse? Apenas uma camada de células, é um tecido simples. Várias camadas de células, ele é um tecido estratificado. O trato respiratório, quando você olha, por exemplo, para a traqueia. A traqueia, quando você analisa as células da traqueia, elas têm um formato irregular. Ao olhar para a camada de células da traqueia, que revestem internamente a traqueia, você vai perceber que as células elas alteram de posição. Mas, na verdade, elas só têm uma camada celular. É o que nós chamamos de tecido pseudo-estratificado. Que na superfície desse tecido aí, nós vamos observar cílios. Então, tecido pseudo-estratificado colunar ciliado. Pseudo-estratificado porque ele tem apenas uma camada. Mas a irregularidade no formato das células dá a ideia de que são várias camadas. Pseudo-estratificado. Na verdade, pseudo-estratificado é uma modalidade de tecido simples. Pseudo-estratificado colunar, porque as células são altas. Vou fazer uma abordagem aqui sobre o formato das células. Pseudo-estratificado colunar ciliado. Essa é a característica do epitélio da traqueia. Então, gente, com relação ao número de camadas, nós temos basicamente duas, simples e estratificado. Simples, apenas uma camada. Simples estão relacionados à absorção e trocas. Estratificado tem várias camadas. Proteção, basicamente a ideia de proteção aí, certo? E o tecido pseudo-estratificado é um tecido, uma modalidade de tecido simples, apresenta apenas uma camada, mas visualmente você acha que tem duas, porque as células têm irregularidades em sua forma, ok? Então vamos dar sequência, tem um outro ponto aqui, e essa classificação aqui, ó, classificação dos epitélios, ela foi baseada em quê? No número de camadas. Mas tem uma outra classificação que a gente vai ver agora, que ela é baseada na forma, vê bem. Essa classificação que é baseada na forma, esses epitélios que eu citei, a gente vai encontrar algumas variações. Por exemplo, o epitélio ele pode ser assim, ó. O epitélio ele pode ser assim, ó, pavimentoso. Quando as células são achatadas, você vai olhar para a célula, ela vai ser mais ou menos assim, ó. É o que nós vimos no caso dos alvéolos pulmonares, é o que acontece nos capilares, porque ele sendo achatadozinho, ele fica mais fácil a realização das trocas. Um tecido cúbico, por exemplo, a gente teria uma modificação na dimensão, formato de cubo, efetivamente. E o colunar ou prismático, ele tem células altas. Mas só para a gente exemplificar, né, mais uma vez, alvéolos pulmonares, capilares. O cúbico, a gente vai encontrar, por exemplo, falei no início da aula, as tubas uterinas. Na tuba uterina eu tenho aí um epitélio simples, na tuba uterina nós temos aí um epitélio simples, cúbico, ciliado. E lembra que os cílios estão relacionados à movimentação do gameta feminino, né, a condução do gameta feminino pela tuba uterina, e a dificuldade de passar o gameta, de chegar ao gameta masculino. Então é um epitélio cúbico, simples, ciliado. E no estômago, por exemplo, nós temos um epitélio com característica prismática, colunar prismático. Se você observar na bexiga, como eu disse, a bexiga, quanto ao número de camadas, ela tem um tecido estratificado. É um tecido que as células são altas, prismático, colunar prismático na bexiga, estratificado, prismático de transição. Por quê?
Quando a bexiga está cheia, espreme a célula. E a célula deixa de ser prismática e passa a ser cúbica. Então a gente diz que na bexiga nós temos um tecido epitelial estratificado, porque tem várias camadas, de transição, porque o prismático se transforma em cúbico. Então na bexiga nós temos um tecido epitelial estratificado, número de camadas, de transição quanto à forma, porque o formato da célula muda. Ok? Então, gente, em sequência, dando continuidade, para a gente fazer esse link, falamos em características gerais, funções do tecido epitelial, classificação de acordo com o número de camadas e classificação de acordo com a forma. Classificação de acordo com o número de camadas, simples, estratificado. Variável para simples, pseudo-estratificado. Para formato, pavimentoso, cúbico, prismático e no caso da bexiga, que é um estratificado de transição, a célula muda o formato. Em continuidade, nós vamos perceber o seguinte, vê bem, nós temos aqui aquela característica inicial que os tecidos epiteliais eles apresentam as células fortemente unidas, ou seja, justapostas. Essa justaposição das células, a gente vai observar que ela é resultante de algumas especializações de membrana. Essas especializações de membrana a gente vai evidenciar aqui, e para exemplificar isso eu vou utilizar aqui o caso do tecido epitelial que faz o revestimento do intestino, a luz intestinal. Então a gente vai observar mais ou menos isso aqui, ó. Então, se você for apagar, o senhor dá um tempinho para me dar uma parada. Uhum. Então, vê bem. Temos aqui duas células, tecido epitelial, justapostas, unidas, borda livre, que é essa parte superior aqui, a borda livre. Percebe que a borda livre aqui, ó, ela tem projeções do citoplasma e, consequentemente, da membrana, que são as microvilosidades. Então, microvilosidades seriam especialização da borda livre. Entre as células, nós vamos observar aqui as especializações que vão manter as células fortemente unidas. As especializações que manterão as células fortemente unidas. Vamos começar com uma. Zônula de oclusão. A zônula de oclusão, ela vai fazer com que nada passe. Imagina aqui que eu tenho a luz intestinal, a cavidade interna do intestino. Quando nós nos alimentamos, esse alimento ele vai passar ali pela luz intestinal. Imagina que tem substâncias ali indesejáveis ao organismo. Se essas células estivessem distantes umas das outras, isso cairia facilmente na corrente sanguínea. Então, para a proteção do nosso corpo, é interessante que essas células que fazem esse revestimento, elas estejam fortemente unidas. E a união se dará por algumas estruturas, entre elas a zônula de oclusão. A zônula de oclusão tem duas proteínas, ocludina e claudina, basicamente. Ocludina e claudina serão duas proteínas aí que estarão relacionadas à formação dessa zônula de oclusão, impedindo ou dificultando que substâncias entrem em contato diretamente com a corrente sanguínea. Veja que ela apresenta um posicionamento apical, está um pouquinho lá em cima, pertinho das microvilosidades, pertinho da borda livre. Descendo essa estrutura, nós vamos encontrar a zônula de adesão. E na zona de adesão nós vamos encontrar aí basicamente três proteínas. Actina, miosina e claudina. Perdão, caderina. Claudina está aqui. Ó. Caderina, actina e miosina vão fazer com que essas células estejam ali, ó, fortemente ligadas.
Aí vejam, em continuidade a gente vai perceber o seguinte, nós temos ainda aqui interdigitações, a interdigitação você vê uma projeção citoplasmática de uma célula para com a outra, aumentando esse contato entre elas, estabelecendo assim, cada vez mais essa relação de unidade entre elas, de adesão, de união. Nós temos ainda aqui os desmossomos. Desmossomos, aí você tem uma série de proteína, tem placoglobina, desmoplaquina, que vão fazer essa relação. Vou colocar algumas delas aqui. Então percebe aí que, de uma maneira geral, o que é que essas estruturas fazem? A zona de oclusão, a zona de adesão, a interdigitação, os desmossomos, eles estão aí para fazer com que haja uma forte interação entre as células. E temos ainda um ponto de relação entre as células, que são as junções gap. As junções gap são formadas por proteínas que permitirão a passagem de fluxo iônico entre as células vizinhas. Então teremos aqui um fluxo iônico que vai passar entre as células vizinhas, proporcionado pelas junções gap. O tecido epitelial, olha o detalhe. Ele estará apoiado sobre o tecido conjuntivo por meio da lâmina basal. A lâmina basal é formada por proteínas que vão fazer essa ligação entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Presta bem atenção para isso. Essas proteínas da lâmina basal serão produzidas pelo tecido epitelial. Muita gente acha que a lâmina basal é produzida pelo conjuntivo. A lâmina basal é produzida pelo tecido epitelial. Isso vai ligar o tecido epitelial ao tecido conjuntivo. Logo abaixo, nós teremos aí a membrana basal. Essa sim é formada pelo tecido conjuntivo e vai estabelecer essa conexão. Então, gente, pegando a primeira característica, que são células justapostas, nós temos aí a forte relação entre as células. Em consequência dessa forte união, nós temos aí a ausência de substância intercelular, nós temos um tecido avascular, e essa justaposição das células se dá por meio da zona de oclusão, zona de adesão, interdigitação, desmossomos, junções gap. Um detalhe, desmossomo, ele vem de proteínas dos dois lados das duas células que estabelecem conexão. Nós vamos encontrar nessa ligação do tecido epitelial com o conjuntivo metade de um desmossomo. A metade de um desmossomo é um M-desmossomo. Vamos analisar aqui? Deixa eu fazer ele vermelho didaticamente para ficar da mesma cor do desmossomo. M-desmossomo. M, metade, parte de um desmossomo. Então, gente, de uma maneira geral aqui, nós temos aí as estruturas que vão estar relacionadas a essa justaposição das células que formam o tecido epitelial, que é uma característica de extrema importância, e entendam, façam essas relações funcionais, que isso torna mais fácil a tua percepção com relação a tecidos. Então perceba que nós fizemos uma caracterização geral,
nós colocamos as funções, nós classificamos de acordo com o número de camadas, nós classificamos de acordo com o formato, isso estava intimamente relacionado à sua funcionalidade, e aqui nós pegamos um ponto de mais detalhes, fazendo aí a relação com as especializações de membrana, especializações que ligam as células, e nas especializações de borda livre, o que é que nós teríamos? Microvilosidades, em algumas células cílios, como por exemplo na traqueia, nas tubas uterinas, e nos tubos renais é como se nós tivéssemos uma microvilosidade voltada para baixo, e aí nós chamaríamos isso aí de invaginações de base, que estão relacionados ao processo de reabsorção. Em sequência, nós vamos continuar. Eu vou falar aqui sobre a atividade, sobre a função do tecido relacionado à questão glandular. Traçarei também um paralelo com a pele humana e a gente vai estabelecer essa conexão entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, que já foi inicialmente visualizado aqui, ok? Vamos lá? E a gente, vista essa parte relacionada à adesão entre as células, à união entre as células, a gente vai dar continuidade agora. Eu vou primeiro fazer uma relação aqui da pele. Vamos relacionar a pele, porque aí a gente vai trabalhar junto à pele a ideia do tecido glandular. Vou falar sobre tipos de glândulas, mas aí vamos pegar aqui uma ideiazinha sobre a pele. Se nós fizermos uma análise da pele, como o nosso foco na aula de hoje é tecido epitelial, então eu vou dar ênfase à camada superficial da pele. A pele ela tem duas camadas. A camada mais externa, superficial, é a epiderme. Abaixo da epiderme nós temos a derme. Então vamos começar fazendo uma diferenciação. Epiderme, tecido epitelial. Derme, tecido conjuntivo. A epiderme, vamos a ela. A epiderme ela é constituída, ela é composta por 4 camadas. As 4 camadas que constituem a epiderme, as 4 camadas celulares, a gente vai começar de baixo para cima, até chegarmos na camada superior, nós teríamos isso aqui. Analisa comigo, eu tenho aqui a epiderme, embaixo eu tenho a derme. A epiderme aqui, ela é dividida em 4 camadas. De baixo para cima eu tenho a camada germinativa ou basal, é a base da epiderme. Então, vê bem, a camada germinativa ou basal, que é a base da epiderme, colocando aqui, ó. Uma característica da camada basal germinativa. Nós temos aí células com alta capacidade mitótica. A pele da gente está em constante renovação. Então essas células que formam a camada basal germinativa, elas estão se dividindo. São células que apresentam a princípio um formato prismático. À medida que elas vão se dividindo, elas vão passando a um formato cúbico. E lá no finalzinho da pele a gente vai encontrar aquelas células já mortas, achatadas, queratinizadas, ok? Então, vamos lá. Primeira camada da pele, primeira camada epiderme, primeira divisão da epiderme. Nós temos a camada germinativa ou basal. As células vão se dividindo e migrando para a superfície. O que é que vai acontecer? Essas células elas vão migrando para a superfície e elas vão, como um todo tecido epitelial, estabelecendo uma forte união entre elas. É como se a membrana fosse projetando para dentro da outra célula. Observa que dá um aspecto espinhoso, daí o nome da camada, camada espinhosa. Um termo, mitose. Um termo, adesão, camada espinhosa. E aí começa a percepção aí, nessas células acima dessa camada, do acúmulo de grânulos.
essa célula ela vai acumulando grânulos de queratina e essa célula ela vai impermeabilizando, essa célula ela começa a morrer. Ela vai, naturalmente, ao chegar no final, na última camada, na quarta camada, perder suas funções vitais, porque ela impermeabiliza. Essa camada é chamada camada granulosa. E por fim, nós vamos encontrar a camada córnea. Então, gente, nós estamos aqui falando sobre a pele, sobre o tecido epitelial, que é constituinte da pele, que forma a epiderme. Então, tudo isso aqui, ó, é a epiderme. Então, dentro dessa perspectiva, vamos pensar comigo. A epiderme, o que é que nós temos na epiderme? Na epiderme nós temos 4 camadas. Camada basal ou germinativa na base, alta capacidade mitótica. As células vão subindo e aumentando a adesão entre elas, camada espinhosa. Acumulam grânulos, camada granulosa, grânulos de queratina, por exemplo. E aí, acima nós temos a camada córnea, é aquela camada de células que ela vai descamando, as células são mortas. Além dessas células, nós temos aqui os melanócitos. Os melanócitos vão estar por aqui, ó. O que é que ele vai fazer? Produzir melanina. Melanócito é a célula que produz melanina, que dará pigmentação à pele. Lembrando que a pigmentação da pele, ela não se dá apenas pela melanina, ela está relacionada à distribuição de vasos. A melanina, a gente vai ver um pouquinho mais à frente que ela tem variações. Ela tem a eumelanina, que é uma melanina mais escura, a feomelanina, que é uma melanina um pouquinho mais clara. Se nós compararmos, por exemplo, um indivíduo negro e um indivíduo branco, a quantidade de melanócitos em ambos é praticamente a mesma. O que é que muda? É o tipo de melanina e a quantidade de melanina que é produzida. E o tipo e a quantidade de melanina produzidos aí serão resultantes de um fator genético. Fazendo um link com a genética, nós temos aí qual o tipo de herança que determina a cor da pele humana. É uma herança quantitativa, tá? A gente vai trabalhar isso nas aulas de genética. Você tem aí a quantidade maior de alelos dominantes estarão relacionados à maior produção de um determinado tipo de melanina. Então, que fique bem claro isso. Negros e brancos não têm diferenças quanto ao quantitativo de melanócitos. O que muda é o tipo de melanina e a quantidade de genes dominantes relacionados ao processo de produção desse pigmento. Então nós temos ainda relacionado à pele, nós temos os melanócitos e nós temos os queratinócitos, que vão produzir queratina, que vai se acumulando na pele, fazendo com que a célula impermeabilize. E essa característica das células impermeáveis, tecido estratificado, estarão associados à proteção do nosso organismo. Percebe que a pele ela apresentará a função de defesa, estará relacionada também à pele, agora eu vou trabalhar de uma maneira geral, a função de auxiliar no controle da temperatura corporal. Nós vamos encontrar associados aqui a pele, nesse caso aqui eu estou com ênfase na epiderme. Se a gente descer aqui, nós teríamos a lâmina basal. Abaixo da lâmina basal nós teríamos a membrana basal, que é aí formação lâmina basal, tecido epitelial. Membrana basal, tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo que aparecerá aqui embaixo caracteriza a derme. Abaixo da derme nós temos a hipoderme, que é tecido conjuntivo adiposo. A gente vai encontrar um tecido conjuntivo frouxo aí com células adiposas. A pele, de uma maneira geral, agora caracterizando a pele e não apenas a epiderme, com essa camada de gordura que é típica de mamíferos e aves, isso vai contribuir de maneira significativa para o controle da nossa temperatura corporal. Observem, por exemplo, quando nós chegamos em um local onde a temperatura é alta, o que é que o nosso corpo faz? Uma vasodilatação. Receptores na pele percebem calor. Nós temos alguns receptores na pele. Isso normalmente eu trabalho na aula de sistema sensorial, mas fazendo uma relação aqui, nós temos receptores, por exemplo, ao frio, Krause, Ruffini, calor. Então você chega num local quente, os receptores de Ruffini percebem o calor.
mandam informação para o cérebro, para a área do hipotálamo, e o que é que o hipotálamo faz? Se está quente, Ruffini percebe, manda informação para o hipotálamo. Ele determina uma vasodilatação para dissipar, para liberar calor. Se você chega num local onde há frio, Krause, os receptores de Krause vão perceber essa queda na temperatura. Vão mandar informação para o hipotálamo, áreas distintas do hipotálamo, que irão mandar informação para o corpo na tentativa de reter calor. Então você tem uma vasoconstrição, você tem uma piloereção, os pelos que aparecem como anexos epidérmicos, nós temos como anexos epidérmicos pelos, unha, cabelo. Esses pelos eles vão fazer uma ereção. Para quê? Para que o ar quente circule ao redor do pelo, tentando manter a temperatura corporal estável. Característica dos mamíferos, por exemplo, nós somos animais homeotérmicos, assim como as aves que apresentam penas. Então todos esses mecanismos aí entrarão na tentativa de manter essa temperatura dentro de uma faixa padrão, caracterizando assim animais homeotérmicos. Então, gente, nossa aula de epitelial, nós estamos pegando aí hoje especificamente a parte superior da pele, a epiderme, para fazer esse trabalho e essa relação com o órgão e o tecido epitelial formador desse órgão. A epiderme, que é um tecido epitelial de origem ectodérmica, fazendo essa relação. E aí, dando continuidade, vejam bem, nós temos aí, em sequência, passada a pele, a gente vai para aquelas funções lá do tecido epitelial. Então, disse que tem duas funções básicas do tecido epitelial. Função de revestimento, está aqui evidenciada a função de revestimento, e nós temos a função glandular. Vamos a ela agora. Primeiro ponto, vamos caracterizar, classificar as glândulas. As glândulas podem ser classificadas em glândulas endócrinas, exócrinas e anfícrinas ou mistas. Vê bem, como é que eu caracterizo uma glândula como glândula endócrina? Olha só. Crinas faz referência aí à secreção. Uma glândula endócrina, aquilo que ela produz, o seu produto de secreção será lançado dentro, da corrente sanguínea. Então aquilo que é produzido por uma glândula endócrina será lançado no interior da corrente sanguínea. Onde é que a gente pode observar isso? Produção de hormônios. O sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas, produtoras de hormônios. Hormônios são substâncias químicas, são substâncias orgânicas de natureza química variável, que são lançados na corrente sanguínea, podendo atuar em órgãos específicos, em órgãos-alvo. Então aqui, para exemplo de glândulas endócrinas, nós temos aí uma diversidade: hipófise, tireoide, paratireoides. Aí tem uma série de hormônios aí produzidos por essas glândulas. O que caracteriza uma glândula exócrina? A caracterização de uma glândula exócrina está associada àquilo que ela produz. Ela não joga na corrente sanguínea, ela não joga dentro da corrente sanguínea. Ela coloca ou para fora do corpo, ou dentro do corpo, porém dentro de cavidades corporais. Por exemplo, glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas eliminam suor para fora do corpo, não joga na corrente sanguínea. Glândulas salivares liberam saliva para dentro da cavidade bucal, glândula exócrina. Tem uma porção, aí eu vou fazer um link aqui, tem uma porção do pâncreas que vai produzir hormônio. Essa porção do pâncreas que produz hormônio é uma parte endócrina. Tem uma porção do pâncreas que vai produzir o suco pancreático, que são enzimas que serão lançadas dentro da cavidade da luz intestinal. Então percebe o seguinte:
Como o pâncreas ele tem as duas funções, ele entraria como uma glândula crinas secreções. É uma glândula anfícrina ou mista. Então nós teríamos aqui, para glândulas endócrinas, glândulas produtoras de hormônios. Exócrinas não produzem hormônio, não lançam na corrente sanguínea, lançando para fora do organismo ou dentro do organismo, em ductos ou canais. E uma glândula anfícrina ou mista, ela tem a característica de apresentar ambas as funções. Olha o termo anf. Anf significa dois tipos de secreção. As glândulas, elas apresentam variações nas suas formas. Olha, o material da gente, eu ilustro bem isso aí, a gente vai observar, olhem lá, vocês vão perceber o seguinte, nós temos glândulas, são chamadas glândulas tubulosas, elas têm um tubinho, elas têm dilatações, chamadas glândulas alveolares, por exemplo, uma glândula sebácea é uma glândula alveolar, ela tem um ácino, por exemplo, uma glândula tubulosa, eu vou colocar aqui a ideia básica. Seria uma outra classificação para a glândula baseada no seu formato. Então eu teria aqui uma glândula tubulosa. Eu teria aqui uma glândula acinosa ou alveolar. Tem algumas glândulas que elas podem ser tubuloacinosas, por exemplo, uma glândula sudorípara ela é tubulosa. Uma glândula sebácea, ela é uma glândula acinosa ou alveolar. Uma glândula mamária, ela é uma glândula túbulo, ela vai ter um tubinho, ela seria uma junção da tubulosa, seria algo mais ou menos assim. Seria a junção da tubulosa com a acinosa ou alveolar. Então, gente, nós temos aí variações com relação ao formato das glândulas. Então, nós podemos classificar as glândulas em endócrinas, exócrinas, ou anfícrinas, quanto ao seu produto, quanto ao que elas produzem. Podemos classificá-las de acordo com a forma em tubulosa, acinosa, túbulo, acinosa. A acinosa também pode ser chamada de alveolar. Vê que ela parece a estruturazinha de um alvéolo, certo? Então temos essa classificação. E tem uma outra classificação, que é como a célula ela vai excretar. De que maneira ela excreta? O que é que acontece com essa célula quando ela faz a excreção? É um ponto de extrema importância e vamos a ele para a gente finalizar essa parte de tecido epitelial. Gente, de acordo com a forma como a célula excreta, a gente pode dividi-las assim. Vê bem, as glândulas podem ser classificadas ainda como holócrinas, merócrinas e apócrinas. Vamos ver o que é isso? Crina vem de secreção. Holo está relacionado a tudo. Tudo secreção, o que é isso? O que acontece? Algumas glândulas elas serão totalmente eliminadas. A célula ela vai ser eliminada junto ao seu produto de secreção. Por exemplo, células sebáceas. Glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, elas quando vão eliminar gordura na pele, ela é destruída. A glândula é destruída e é eliminada junto com a célula. Como a pele tem uma alta capacidade regenerativa, elas são regeneradas. Então a célula é totalmente eliminada, holócrina, ela é totalmente eliminada junto ao produto de secreção. Holo, totalmente eliminada junto ao produto de secreção. Mero, vê o que eu falei lá atrás, na embriologia, mero significa parte. A única parte que sai é o produto de secreção. Glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas, a única coisa que vai sair é o suor. A glândula se mantém lá do mesmo jeito, sem passar por destruição.
E as glândulas apócrinas, elas representam um meio termo. Sai um pedaço da glândula junto ao produto de secreção. Isso nós vamos observar nas glândulas mamárias. Então nós teríamos aqui, ó, holócrina, tudo sai o produto de secreção e a célula também vai junto. Merócrina, só sai a parte da excreção, sudoríparas. E apócrina, sai uma parte da célula junto ao seu produto de secreção. É o que acontece nas glândulas mamárias. Então, gente, reparem bem. Nossa aula de hoje, nós fizemos uma conclusão da ideia de embriologia relacionando a histologia. Como eu sempre gosto de fazer esse link para você fazer uma associação entre os assuntos. Falamos sobre os tipos de gêmeos, falamos sobre a histogênese e o destino dos folhetos embrionários, particularizando a mesoderme, dada a grande quantidade de tecidos que a mesoderme era capaz de originar. Falamos que a mesoderme se divide em epímero, mesômero e hipômero. O epímero em somitos, dermátomo, esclerótomo e miótomo, e suas respectivas estruturas originadas. Fizemos a relação evolutiva para que ocorresse a formação aí dos tecidos. Com o aparecimento dos tecidos, observamos a origem, aí fazendo a relação com a embriologia. Entramos em tecido epitelial, caracterizamos o tecido epitelial, características gerais, funções. Mostramos por que as células são justapostas, o que é que faz com que as células se mantenham fortemente unidas. Fizemos uma associação aí do tecido com a pele, dando ênfase aí àquela função de proteção. Relacionamos as funções à função glandular. Apenas um detalhe que eu queria colocar aqui ainda com relação à função glandular. Vocês vão ver isso na universidade, os alunos que vão fazer curso de saúde. Uma característica das glândulas endócrinas que produzem hormônios, elas estarem relacionadas, o local onde ela se forma é um local altamente vascularizado. Se você observa, por exemplo, uma lâmina de um corte de pâncreas, é muito comum nas universidades, aquela laminazinha de corte de pâncreas de rato. Você vai ver que de um lado da glândula está cheio de vaso, caracterizando a sua porção endócrina, do outro não, caracterizando a sua porção exócrina, fazendo do pâncreas uma glândula anfícrina ou mista. Então vimos aqui os principais tipos de glândulas e com isso fechamos aqui a nossa aula de tecido epitelial. Daremos sequência na nossa próxima aula com tecido conjuntivo, que é um tecido que tem uma diversidade enorme e várias formas de aplicações e de mostrar que o conteúdo de biologia ele está altamente interligado. Gente, eu peço a vocês que continuem acompanhando nas redes sociais, olha lá no Instagram, todo santo dia eu estou colocando lá aquelas perguntinhas lá no story, então responde, depois que você responde a pergunta lá, acertou ou não, você vai lá no meu Telegram, Biologia Aplicada, lá você vai encontrar um textozinho falando especificamente sobre aquela questão. Então todos os dias eu faço isso, é uma forma de você estar sempre integrado aos conteúdos de biologia, você não pode parar de estudar, principalmente num momento como esse, ok? Então faz a tua inscrição aí no meu canal no YouTube, dá aquele like no final do vídeo, espero que vocês tenham gostado, beleza? Bons estudos a todos!